Aí, eu deixei anotado aqui umas considerações, eu chamei de nossas, eu sei que eu fiz mais as anotações, mas vocês vão adicionando qualquer coisa aí, tá? Por que que os fenômenos diminuíram de intensidade após o aprofundamento dos estudos do Espiritismo? Isso é uma coisa que a gente se pergunta, né? Poxa, por que que hoje em dia não acontece tão fácil assim? Eu achei muito interessante, como eu falei, aquela questionamento que eu fiz sobre isso lá no grupo do Aprendendo sobre Mediunidade, a gente falando que, uma que falou lá que colocou o quadro da filha na parede e tinha mais gente com ela. De repente esse quadro, como se tivesse caído, só que ele veio deslizando lentamente pela parede até chegar no chão. Então foi uma coisa meio, não foi uma queda, né? E tinha gente com ela que deu no pé dali, saiu correndo porque ficou com medo. Tá, mas só acrescentar. Da onde se tira essa informação que diminuíram a intensidade dos acontecimentos? Então, senso comum. Acontecia uma coisa naquela época, ia para livro, ia para revista, ia para jornais. Isso é verdade. Né? Agora, eu acredito que deve ter aumentado e muito esse tipo de fenômeno. Então. Né? A materialização, enquanto centros espíritas espalhados pelo... Vamos focar mais no Brasil, que acontecem materializações. A única coisa é que o pessoal não sai correndo de lá para botar em jornal, porque, teoricamente, para espíritas, isso aí é uma coisa normal. Sim. Né? Uma materialização, enfim, transporte de objeto. Né? Eu já vi bastante essa parte de mexer objetos durante o ato mediúnico. Né? E, claro, não sair por aí espalhando. Né? Então, quer dizer, eu acho que aumentaram muito eu ia falar, o que eu estou falando aqui é meio que assim, senso comum, porque a gente realmente não vê tão divulgado assim, né? Na época, até por causa daquela questão de ser um momento propício das pessoas estarem estudando sobre aquilo, ia para o jornal, porque era interessante. Aí, eu tenho duas opiniões que eu já ouvi. Na verdade, tem uma que eu ouço muito, a outra acho que é mais minha mesmo. De que isso serviu naquela época, como a gente já entendeu, então não teria mais necessidade de acontecer. Né? Essa é uma forma de ver. O meu questionamento que vai na linha do que você falou. Eu acredito que sim, está aumentando, embora eu não tenha presenciado nunca, além do espírito que bateu as teclas da máquina para me assustar, nada muito mais profundo, mas eu imagino que a gente está como se a gente estivesse vivendo de novo uma coisa parecida como lá no passado, porque Kardec, antes dele, passou por uma fase de materialismo muito forte, de uma complicação grande na sociedade, veio uma reação espiritualista e o espiritismo. Hoje a gente já tem o espiritismo, mas eu acredito que e ele nasceu pelo fenômeno físico para chamar a atenção, né? E eu acredito que hoje está aumentando para chamar ainda mais a atenção para tudo isso, né? O detalhe de hoje em dia é que quando a pessoa começa a ter um fenômeno estranho lá na casa dela e por alguma razão ela pesquisa e ela vai ver lá alguma coisa falando sobre mediunidade, ela hoje tem onde pesquisar, né? E onde encontrar informação. Na época que começou a me acontecer, não tinha ninguém para perguntar. E uma coisa assim, eu não contava para ninguém. E eu acho que é muito normal as pessoas que passam por esse tipo de fenomenologia também não falarem para ninguém. É medo, né, de ser julgado como louco, ser internado, sei lá.